Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos alivia. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa palestra pública do 14º CEU. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite e agradecemos todo esse ano que estivemos juntos, já anunciando que essa é a nossa última palestra desse ano, e na próxima semana, no dia 17 de dezembro, nós vamos ter umas férias, né? A partir do dia 17 tem umas férias. E já viemos convidar vocês que no próximo dia 16, às 19 horas, o CERJ vai estar apresentando o Natal com Jesus. Então, ao invés de vocês assistirem no sábado, dia 17, convidamos desde já, na TV CERJ, às 19 horas, o Natal com Jesus, que a TV CERJ vai apresentar. Então, na noite de hoje, nós vamos ter o nosso amigo Marco Júnior, né, com o tema O que o Cristo espera de nós. Mas antes disso, nós vamos ler a nossa página de abertura, que é do livro Coragem, a psicografia do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente, não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu. Entre as sombras das humanas experiências, da escola do mundo, saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil.
Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício e se o bem não se dispõe a salvar, quanto se arrojam os despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Agradecemos ao Pai, a Jesus, a esse mestre amigo divino, e, através dessa mensagem, possamos refletir para termos coragem, abnegação, resiliência, de agirmos como o Cristo agiu, de sermos exemplo dessa semeadura em que Ele nos espera mais à frente, para que o nosso plantio seja de amor, de caridade, de paz, de benevolência e de perdão. Abençoa, Senhor, a todos nós que estamos aqui presentes e aqueles irmãos que no futuro assistirão à explanação da noite de hoje, envolvendo o nosso irmão Marcos Júnior, para que ele alcance os corações e console através desse evangelho, desse amigo de todas as horas, o evangelho do Cristo possa chegar até o seu coração, até a sua alma, meu irmão, para que você possa ter ânimo novo, coragem, discernimento e muita fé de prosseguir essa doce caminhada com Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Então, na noite de hoje, como já falamos, o que o Cristo espera de nós, com o nosso irmão Marcos Júnior. Seja bem-vindo, Marcos. Tá? Obrigado, O tempo é com Jaqueline. você. Pode falar. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer aqui, né, tá fazendo esse estudo junto com vocês. E como é importante, né, a gente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente trazer um tema que precisa, na verdade, ele tem uma necessidade muito grande de mexer com os nossos corações, né, de mexer com tudo aquilo que a gente pensa, que a gente deseja para as nossas vidas, né. É um momento em que a gente antecede, né, uma data comemorativa em que nós, dentro de tudo que vivemos e que aprendemos, né, até por conta do cristianismo, a gente comemora esse nascimento do Cristo, né, mas se ele espera alguma coisa de nós, a gente precisa entender e perceber quem é Jesus, quem é esse modelo e guia perfeito para as nossas caminhadas. E a gente vai, para que a gente possa iniciar o nosso estudo, a gente vai falar um pouco de Jesus, né, para poder perceber o quanto esse Espírito se doou. E depois a gente vai falar do que ele espera de nós e do que é o nascimento do Cristo, o que precisa ser o nascimento do Cristo dentro de cada um de nós, para que a gente possa conseguir galgar patamares mais elevados nessa escala, nessa evolução espiritual. E aí eu fico pensando, né, enquanto eu estava preparando esse estudo, eu fiquei pensando como Jesus ele trouxe para nós algo que nós ainda compreendemos de uma forma muito limitada, porque Jesus quando vem, quando diz que veio, ele não veio combater a lei, ele não veio negar a lei, mas ele veio confirmá-la e trazendo uma lei que, em suma, ela substituía aquela lei mosaica, né, que Moisés trouxe seria a lei de Deus, mas através de Moisés, dos 10 mandamentos.
ele meio que substitui tudo aqueles mandamentos por algo maior, né? Algo que a gente pudesse já entender enquanto nós ainda estamos nessa caminhada de imperfeição, mas que no início, quando Moisés traz, é uma lei ainda muito rudimentar, uma lei ainda punitiva, e que Jesus ele traz para nós uma lei mais caritativa, uma lei de amor, né? Então, esse vai ser o norte do nosso estudo, porque a gente precisa entender desse amor, a gente precisa entender o que é amar, mas a gente precisa perceber quem é Jesus nas nossas vidas, né? Quem foi e quem é Jesus nas nossas vidas, porque ele está aqui presente junto conosco. E para isso a gente vai, né, tentar entender que Jesus, quando ele faz essa preparação para que ele pudesse viver entre nós, ele vem, de certa forma, mostrar, logo no início, a questão da humildade, porque o local onde ele escolhe, né, para reencarnar, e aí a gente acredita que foi uma escolha completamente programada por Jesus, é uma manjedoura, um lugar humilde, um lugar onde ele estava junto aos animais, né, onde ele, o que conta a história é que ele estava ali no lugar que não tinha pompas, né, nem louros, era alguma coisa muito voltada mais a essa questão da humildade. Então, a gente entende que esse seria um primeiro ponto do que Jesus gostaria de nós, né, que nós fôssemos mais humildes, que nós fôssemos, ou que nos tornássemos mais humildes à medida que nós fôssemos ganhando o conhecimento espiritual, o conhecimento da vida verdadeira, né, da vida da pátria espiritual. E para isso a gente precisa combater algumas coisas que nós ainda temos dentro de nós, como orgulho, inveja, egoísmo, rancor, né? Isso a gente e vamos falar principalmente na questão do orgulho, porque é algo que ainda, né, segundo os espíritos nos trazem, ainda são as nossas maiores chagas, são os nossos maiores obstáculos à evolução. E Jesus ele prega muito por essa questão da gente tentar ser mais humilde, da gente tentar ser menos orgulhoso, da gente tentar viver de uma forma mais, eu vou usar aqui o termo com mais fé, né? Que a gente acredite mais na vida futura e não se prenda tanto a essa vida material, essa vida de momento, né? Esse estágio que nós estamos fazendo aqui enquanto espíritos nessa caminhada evolutiva. Só que para nós ainda é muito difícil, porque isso é algo abstrato, é algo que, para que a gente consiga entender, perceber, a gente precisa adquirir o conhecimento. Esse conhecimento espiritual a gente só vai adquirindo com o passar do tempo, dos estudos, né? Sejam os estudos religiosos, os estudos intelectuais, porque a gente agora vê que a ciência cada vez mais também tem se aproximado a desmistificar, né? E também a conseguir, de certa forma, acompanhar muito mais o que a doutrina traz, né? Então, Kardec já dizia que se um dia a ciência e a doutrina espírita elas divergirem em alguns pontos, rasguem tudo aquilo que eu trouxe. Então, a gente vê que a ciência e a doutrina espírita elas estão cada vez mais próximas uma da outra, porque a gente começa a descortinar algo que nós ainda não tínhamos, enquanto naquela época de Moisés e mesmo na época de Jesus a gente ainda não tinha a capacidade de entender tudo isso. Então a gente precisa, voltando à humildade, a gente precisa perceber que nós somos um pontinho, né? Como tem o filme do Nemo, Procurando Nemo, tem uma fala do professor lá, que é o Mahaya, ele fala, nós somos um pontinho infinitesimal, a gente é tão pequenininho dentro desse universo, ou desses multiversos que a gente vive, que a gente se acha o rei da cocada, né? A gente acha que a gente pode tudo, quando na verdade a gente é só uma criação de Deus, ainda muito imperfeita, perto de Jesus muito mais, né? Mas que a gente tem essa capacidade, a gente tem dentro de nós essa potencialidade de conseguir níveis superiores nessa escalada evolutiva. E a humildade é um desses degraus que a gente precisa alcançar. E para a gente entender que ser humilde não é ser ignorante, não é ser
ignorante no sentido às vezes a gente fala, né, que as pessoas são mais humildes, elas são mais tranquilas, elas ignoram, mas na verdade a gente precisa perceber que essa humildade é a humildade frente a Jesus, frente a tudo aquilo que ele nos deixa, né, de legado para que a gente consiga conquistar. Entender que nós somos, sim, criaturas criadas por Deus, a sua imagem e semelhança, como diz o Evangelho, né, como ele diz aqui, até em Mateus, ele fala, sede, pois, vós, Mateus capítulo 5, versículo 48, sede, pois, vós outros perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E a gente precisa ser perfeito, mas não essa perfeição de Deus, porque a gente não consegue alcançar essa perfeição de Deus, porque senão Deus também seria uma criatura e não um criador. Mas a gente precisa alcançar essa perfeição espiritual dentro daquele limite em que é estabelecido, ou o que foi estabelecido, né, para nós enquanto criaturas. E para que a gente consiga estabelecer esse grau de evolução, que a gente consiga caminhar cada vez mais rumo a essa perfeição, a gente precisa domar as nossas más tendências. A gente precisa domar as nossas más inclinações, porque no Evangelho também diz que o verdadeiro espírita não é aquele que se diz perfeito, nem aquele que busca a perfeição a todo custo, mas aquele que cada dia consegue lutar contra essas más inclinações. E aí está a humildade de perceber que eu erro e que, errando, eu também vou estar aprendendo, porque é uma tentativa e erro constante que a gente faz de tentar fazer o certo, de tentar fazer o bem, e que à medida que eu vou adquirindo essa capacidade de não mais errar com aqueles erros que eu errava e agora tentar reparar os outros erros, eu vou ganhando, né, esses pontinhos, né, ou vou eliminando essas minhas mazelas espirituais, essas minhas mazelas que eu carrego nessa jornada evolutiva. Então, é muito importante que nós percebamos, né, que é isso, um dos casos, né, uma das coisas que a gente precisa perceber, é que também é isso que Jesus quer de nós, é lutar contra essas más inclinações. E aí eu separei aqui no capítulo 17, 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com os caracteres da perfeição. E ele fala exatamente, né, aquilo que vai responder às nossas perguntas, ou a nossa pergunta da noite de hoje, que fala que o Cristo espera de nós: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem mesmo os pagãos? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele dá uma regrinha aqui, ele começa dando uma regrinha, né, um manualzinho de como a gente precisa, ou como a gente vai conseguir chegar à perfeição através desses caracteres da perfeição. São muitos outros, né, mas ele fala nesse momento aqui dizendo que a gente precisa amar os vossos inimigos. Porque ele fala da dificuldade enorme de amar os nossos inimigos, os nossos desafetos, porque aqueles que nos rodeiam, que estão próximos, a gente já consegue aspirar por esse amor, né? Mas aqueles que estão distantes, aqueles que são os nossos desafetos, aqueles que não estão tão próximos de nós, intimamente conectados nesse laço de ternura, fica mais difícil da gente conseguir amar, né? E a gente precisa aprender a fazer com que esse amor ele brote dentro de cada um de nós e nos faça perceber que nós somos perfeitos, nos tornaremos perfeitos à medida que nós consigamos amar cada vez mais e cada vez melhor. Porque o Evangelho traz que a gente usa ainda o termo do amor, né, ou eu te amo, ou essa questão de amar, de uma forma muito vulgar, de uma forma ainda muito condicionada, de uma forma que a gente espera ser amado para que a gente ame, seja uma moeda de troca, onde a gente faça desse amor algo que a gente precise receber para poder doar. Ou que se eu dou e não recebo em troca, eu não aquela pessoa em que que eu deposito o meu amor, né, que é um pseudo amor, não é o amor verdadeiro, eu não consigo devolver se eu não tiver algo em troca. Então é importante para a gente perceber que esse amor, né, que Jesus nos deixa de legado, esse amor
que Jesus nos deixa de exemplo, é algo que é incondicional. Jesus não condiciona amar a todos, né? Até porque se ele condicionasse esse amor, ele não passaria por tudo que ele passou, e ele conseguiu passar de uma forma tranquila, talvez por ele tranquila dentro, resguardado todas as proporções, é óbvio, mas ele, como espírito puro, como um espírito perfeito, ele consegue passar pela dor que ele passou por aqui com abnegação, e essa dor não se torna um sofrimento. Tanto que mesmo depois de tudo aquilo que ele viveu durante o Calvário, ele chega na cruz crucificado e fala: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E perdão também é amor. Né? Perdão também é um caractere da perfeição. Perdão é aquilo que Jesus espera de nós, porque se ele pede para que nós amemos os nossos inimigos, ele quer que nós perdoemos as faltas que aqueles desafetos causaram em nós, porque nós permitimos. E isso é importante dizer. Ninguém nos ofende, ninguém nos agride, ninguém nos deixa magoados, né, entristecidos, se nós não permitirmos que isso aconteça. Tudo isso acontece porque realmente nós deixamos que as pessoas façam isso conosco. E não é que a gente precise revidar, mas a gente não precisa receber esse presente, entre aspas, que as pessoas têm para nos dar. A gente precisa perceber que nem tudo aquilo que me é dado é para que eu coloque, que eu interiorize, que eu traga para dentro de mim e que isso se torne algo que vai me deixar ruim, vai me deixar entristecido, vai me deixar magoado, vai me causar raiva, vai me causar rancor, vai me causar ódio. Né? Então, o que o outro me faz, isso é um problema dele com Deus. O que eu faço com aquilo que o outro me fez, isso é um problema meu comigo e um problema meu com Deus. Porque se eu pego essas questões, né, que me magoam, que me entristecem, que me enraivecem, e eu transformo isso em algo que não vai me atingir, que não vai mudar o meu momento interior, a minha paz interior, eu estou de bem com Deus. Eu estou tendo uma relação muito íntima com Jesus. Porque o mestre ele não se ofende. Em nenhum momento, dentro do que é contado da história do Cristo, ele vai, e apesar da gente ter aquela passagem dos mercadores, mas eu acho que é algo que Jesus precisava mostrar, né? Que nós, quando ele fala que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, ele precisava mostrar que, por mais que ele fosse perfeito, ele precisava exercer da autoridade dele, às vezes, de uma forma, ou naquele momento, de uma forma mais assertiva, né, quando ele expulsa os mercadores do templo. Porque ele precisava ali defender ou mostrar a defesa sobre toda aquela situação. Mas isso foi um ponto isolado dentro de toda a história de Jesus, mas em nenhum momento a gente vê Jesus ofendido, Jesus julgando, Jesus condenando. Muito pelo contrário, Jesus nos leva à reflexão. Jesus gostava de contar, né, as parábolas, as histórias que ele trazia. E tudo isso para nos levar justamente a reflexão de tudo pelo qual ele passou, não só enquanto Jesus nessa encarnação, mas enquanto espírito de uma evolução muito superior à nossa, mas que teve uma caminhada espiritual muito próximo daquilo que nós tivemos. Jesus também foi criado simples e ignorante. E hoje, provavelmente por estar muito mais tempo criado e por ter despertado, né, esse amor, essa amorosidade, essa compaixão, essa caridade, esse respeito dentro de si, hoje se torna um espírito que é exemplo, um espírito perfeito, né, um espírito puro, que é um exemplo para nós e que veio aqui transitar por nós, né, ter o contato conosco, para que a gente pudesse entender que nós somos capazes de chegar onde está. Por isso que o Cristo espera de nós é algo que a gente pode fazer. Ele não espera que a gente faça grandes, né, obras monumentais. Na verdade, ele espera nesse momento em que nós ainda estamos muito próximos do nosso início, né, que nós somos ainda, como diria Paulo, crianças espirituais, porque a gente ainda está engatinhando nessa caminhada evolutiva. Ele espera que nós façamos pequenas coisas. E dentro dessas pequenas coisas está a compaixão, a caridade, o respeito, o perdão. E para nós ainda é difícil. A gente consegue
tentar, ou a gente aspira conseguir fazer aquilo que ele espera de nós, mas a gente se depara com diversas circunstâncias, diversas situações, diversas ocasiões em que a gente perde a calma, a gente perde essa consciência espiritual, a gente perde a nossa inteligência emocional e não consegue viver da forma que gostaríamos de estar vivendo enquanto na busca de Jesus. E aí a gente perde tudo aquilo que a gente realmente, né, buscava para nós. E se manter com essa paz interior, se manter de uma forma mais tranquila, de uma forma mais amena, é algo que vai fazer com que a gente consiga se conectar ao que Jesus espera de nós. Que a gente consiga se conectar com Jesus intimamente. Porque Jesus é nosso irmão, Jesus é nosso amigo, né? Jesus é nosso guia, nosso modelo, mas ele está muito próximo de nós. Jesus cada vez mais mostra que ele está aqui, ó, querendo, né, buscando. Quando eu digo ele está realmente aqui enquanto Espírito, ele está perto de cada um de nós, ele está nos inspirando, seja na presença dele, né, dessa aspiração amorosa, seja através dos nossos protetores espirituais, dos nossos guias espirituais, daqueles amigos que estão conosco nessa caminhada para nos orientar. É dessa forma que Jesus tenta fazer com que nós saiamos das nossas sombras, da escuridão em que nós ainda vivemos. E para isso a gente precisa decidir fazer diferente, decidir mudar o nosso universo interior, decidir mudar aquilo que nós trazemos dentro de nós e que em algum momento nós consigamos fazer com que isso aflore, que a gente jogue para fora, que a gente jogue o lixo que trazemos dentro de nós no lixo e que transformemos tudo aquilo que nós estamos ingerindo em algo melhor. Que a gente tire essa roupagem de homem velho, que a gente tire essa roupagem do homem ainda imperfeito e se vista com o manto, com o amor do Cristo, com o exemplo que ele nos deixou. É isso que ele espera de nós. São essas questões que às vezes assolam a nossa consciência, que às vezes vêm de forma abrupta para fazer com que a gente busque evoluir e que às vezes a gente não consegue e não percebe que nossas limitações ainda não permitem essa evolução momentânea, né? Essa mudança que leva tempo, esse descortinar dos nossos defeitos, esse descortinar das nossas mazelas, isso leva um tempo para que a gente consiga entender. Mas a gente está na busca. E o que ele espera de nós é o bem, é o amor, é a compaixão, é a empatia. E se nós conseguirmos começar bem tranquilamente, de uma forma bem pequena, de uma forma bem em doses homeopáticas, se a gente começar a fazer essa reforma, se a gente começar a fazer essa mudança dentro de cada um de nós, a gente já vai estar conseguindo fazer o mínimo daquilo que ele espera de nós. Vai ser o suficiente? Não é aquilo que ele espera na plenitude. Mas, como diz o Evangelho, a gente vai repetir, ele espera que a gente lute contra as nossas imperfeições. E aí é uma decisão nossa. São escolhas nossas. Porque tudo aquilo que a gente faz na vida é ou são escolhas que a gente vai carregar para o resto da nossa caminhada evolutiva enquanto espírito. Todos aqueles que nós, espíritas, né, caracterizamos como obsessores, e tem um amigo que fala que são cobradores em causas justas, todas essas relações são relações que a responsabilidade desse contato, dessa cobrança, dessa questão que a gente às vezes não consegue se desvencilhar, também é responsabilidade nossa. Porque em algum momento nós falhamos, e ainda vamos falhar muito. Mas nesse momento que nós falhamos, se a gente envolveu terceiros nessa falha, eles ainda vão tentar cobrar, né, tentar revidar aquilo que é feito. E a gente precisa se melhorar, e não se melhorar da boca para fora, mas se melhorar internamente, para que a gente possa desvencilhar esses laços que foram feitos. Para que esses irmãos precisam perceber que a gente está buscando o melhor, que a gente não vai conseguir melhorar,
de uma hora para outra, do dia para a noite, mas que a gente vai buscar o melhor a cada dia. E é isso que a gente precisa fazer. E essa luta, essa batalha de tentar vencer essas limitações, de tentar vencer, né, essas faltas, essas falhas que cometemos, ela é muito nossa conosco, ela é muito nossa com Jesus, porque muitas vezes ninguém vê as lutas que você trava. Ninguém vê os tombos que a gente leva. Às vezes nos veem sorrindo, nos veem postando, postando, melhor dizendo, colocando para fora, né, dentro desse nosso personagem que a gente faz, sorriso nos nossos rostos. A gente pode, eu usei o termo da postagem porque a gente vê a rede social, né, que tantas pessoas postam tantas coisas, momentos felizes. Na rede social ninguém tem problema, na rede social ninguém tem dificuldade, está todo mundo postando sempre um momento feliz, está tudo muito certo. E a gente sabe que por trás de uma tela, né, como estão os nossos corações. A gente, durante o momento de pandemia, a gente almejou tanto, né, por estar nos reunindo novamente com os nossos entes. E aí? Né? O que foi isso? Então, muitas vezes a gente coloca um sorriso no rosto, mas por dentro a gente não está feliz, a gente está acabado, a gente está amargurado, a gente está entristecido, mas às vezes a gente faz isso para que a gente não leve, né, mais ainda essa amargura comigo. E isso é importante, a gente precisa trabalhar todas essas emoções que trazemos dentro de nós. A gente não precisa jogar tudo isso, né, todo esse lixo no outro. A gente tem locais, a gente tem pessoas que estão preparadas para que isso, de certa forma, isso faça com que a gente consiga reverter tudo isso. Né? A gente tem as terapias, a gente tem o atendimento fraterno, a gente tem o próprio estudo, né, os grupos de estudo, para que a gente possa tentar, dentro de todo o aprendizado doutrinário, de todo o profissionalismo técnico dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, que a gente tem como tentar reverter essas nossas mazelas. Né? Porque senão, se a gente interiorizar tudo isso que a gente sente, né, todos esses rancores, essas tristezas, a gente vai acabar tornando isso numa depressão. E Jesus não quer isso de gente. Né? Jesus fala para a gente que ele tem um reino prometido, onde é um reino feliz. E esse reino feliz, essa felicidade prometida por Jesus, não é essa felicidade efêmera que nós vivenciamos hoje nesse mundo de provas e expiações. Essa felicidade que Jesus promete para nós não é algo em que a gente consiga comprar com dinheiro, não é algo que a gente consiga conquistar materialmente. Essa felicidade que Jesus espera que a gente consiga alcançar quando ele espera algo de nós, é algo que a gente conquista no decorrer dessa nossa jornada evolutiva. Algo que a gente conquista quando a gente conquista a moralidade cada vez mais firme, cada vez mais íntima, cada vez mais latente dentro de cada um de nós. E isso Jesus enxerga, isso Deus enxerga e espera de nós também. Que a gente consiga desenvolver essa potencialidade moral, esse talento que Deus nos deu para que a gente possa amar, para que a gente possa respeitar, para que a gente possa ser empático. E eu gosto muito de trazer essa ideia de uma forma redundante, às vezes, porque a gente precisa perceber que é dentro dessas questões que a gente vai conseguir resolver as nossas mazelas. Amar é difícil. Nós ainda não conseguimos amar. Nós ainda não conseguimos respeitar o outro. Nós ainda não conseguimos deixar de caluniar, de ironizar. Muitas vezes a gente se prende muito, mas em pensamento a gente faz isso. Às vezes, mesmo não querendo, é tão rápido, o lapso é como se fosse um piscar de olhos que a gente às vezes pega fazendo e pensando sem mesmo desejar estar fazendo isso, ou mesmo não desejando estar fazendo isso. Mas somos ainda imperfeitos. Então a gente faz sim. E a gente precisa entender que a gente está fazendo, que a gente ainda vai fazer por algum tempo, mas que depende de nós transformar tudo isso. Essa reforma íntima,
essa transformação individual de cada um de nós. Então, o convite que Jesus faz para nós é que a gente consiga vivenciar as verdades, que a gente consiga vivenciar os exemplos dele. Como quando ele encontra uma mulher adúltera e que ele fala: tire a primeira pedra aquele que nunca tiver pecado. E ninguém atira a pedra. Porque nós ainda somos, entre aspas, pecadores. Nós ainda cometemos os nossos erros. E essa superioridade moral do Cristo, ela faz com que nenhum daqueles que ali estavam desafiassem eles. Porque por mais que eles ainda não fossem tão íntimos, tão próximos de Jesus, eles reconheciam os próprios erros. Eles sabiam que eles não eram perfeitos. Eles ainda tinham as dificuldades e as limitações. E Jesus com certeza emanava, dentro daquela psicosfera, daquele momento, daquele ambiente ali, emanava uma aura, uma energia tão pura, tão clara, que provavelmente eles não conseguiam mentir para Jesus. E cada um sai um a um, sabendo que estava carregando consigo ali aqueles pecados. E Jesus ainda complementa: levanta a mulher, vai e não peques mais. Assim como eles. É isso que Jesus quer de nós. Que a gente cumpra essas leis, ou essa lei de amor. Essa lei que é importante que a gente aprenda a viver, a vivenciar diuturnamente. E que ainda é difícil para nós, mas que é possível. Se a gente conseguir emanar amor por um segundo, a gente já está dando um passo. Amanhã a gente consegue 2 segundos. E depois de amanhã a gente consegue 10 segundos. E depois, daqui a uma semana, a gente consegue 1 minuto. E daqui a um mês a gente consegue 10 minutos. E daqui a um ano a gente consegue 1 hora. E isso aí a gente vai adquirindo essa capacidade de emanar, de amar. Uma vez eu vi uma imagem, né, um programa lá, em que falava assim: amargura, amargura, né? E aí um X em cima do G falava assim: amar cura. Infelizmente eu não tenho a mensagem, essa imagem aqui, mas me veio agora, enquanto a gente falava sobre essa questão do amor, me veio essa imagem, e é interessante porque a amargura, amar cura. Então todas as curas dos nossos males, das nossas amarguras, das nossas tristezas, nosso enraivecimento, tudo isso está, a cura disso tudo está no amor. E para que a gente consiga curar essas feridas abertas em nós, a gente precisa fazer o que Jesus disse, né? Quando ele fala em confirmar a lei: amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, mas a ti mesmo. Então essa amargura, né, que a gente traz, ainda estamos muito amargos, ainda estamos muito reticentes, ainda estamos muito na defensiva, tudo isso o amor ele vai destruir. O amor vai destruir essas limitações, essas emoções que só nos fazem mal, que só nos fazem adoecer. E para cada gesto de amor, para cada atitude amorosa que nós consigamos fazer, com certeza a gente vai reverter isso num bem maior para nós. Quando a gente conseguir efetivamente praticar o perdão pelo próximo, Jesus diz que a gente precisa perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada manhã. A gente não consegue perdoar uma, fará 70 vezes 7. A gente não consegue 7 ainda. Mas se a gente conseguir perdoar, e aí por isso ele fala 70 vezes 7, começar a tentar perdoar essa ofensa, e a gente tentar mudar o nosso pensamento, se a gente tentar mudar a nossa emoção, o nosso sentimento por aquela pessoa que nos ofendeu, a gente vai conseguir chegar a esse momento, a esse
degrau espiritual em que Cristo estava, que ele perdoa a todos que ofenderam. E se a gente parar para pensar, se a gente perceber, né, tudo isso que a gente vive, não tem uma pessoa, um espírito que teve entre nós, que viveu todas as mazelas que nós vivemos. Então Jesus, o exemplo de Jesus, o exemplo que Jesus deixou em nós e deixou para nós, foi o exemplo vivido por ele, porque Jesus passou por todas as dores que nós passamos. Jesus foi julgado, Jesus foi caluniado, Jesus foi açoitado, foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos, cuspiram em Jesus, crucificaram Jesus, espetaram ele com uma lança, Jesus foi traído. Então, todas as dores, né, que nós sentimos hoje, Jesus passou por tudo isso. E mesmo passando por todas essas questões, Jesus fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu os amo, eu amo os meus irmãos, mas eles ainda são ignorantes. E eu preciso deixar esse recado aqui para eles, que mesmo que eles ignorem as leis de Deus, as leis de amor, que eu não vou ficar entristecido, eu não vou ficar aborrecido, eu não vou ser ofendido por tudo isso. Porque quando tu me botaste aqui, quando eu fui eleito esse governador desse planeta para que eu pudesse deixar o exemplo, deixar o legado, deixar as verdades, o caminho, a verdade e a vida para esses irmãos que hoje fazem tudo isso comigo, eu já sabia que isso iria acontecer. Mas perdoa. Ele sabia que Deus não precisava perdoar. Jesus também não precisava, ele só deixa de exemplo que ele fala assim: olha, tudo bem, eu entendo, eu amo vocês. Eu amo vocês, meus irmãos, com toda a plenitude do amor, do fundo da minha alma, com todo o meu sentimento. E por mais que vocês façam tudo o que vocês fizeram comigo, ainda assim eu vou continuar amando vocês. Eu ainda vou continuar tentando fazer com que vocês enxerguem que nessa caminhada só o amor vencerá. Só o amor transformará cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, o que Jesus espera de nós é exatamente isso, que nós decidamos trilhar os caminhos mais certos. E por mais que essa caminhada seja mais longa, que a gente não pegue os atalhos tentando burlar, tentando ganhar vantagem nessa caminhada, porque isso não fará bem nenhum para nós. A vida não dá saltos. E nós, enquanto espíritos, não vamos pular de um degrau para o outro, ou pular mais de um degrau, porque a gente precisa ganhar maturidade espiritual para continuar evoluindo. E se a gente tentar pular, né, desse degrau evolutivo, a gente com certeza vai escorregar ou vai chegar no degrau de cima e não vai saber, e não vai conseguir subir para o outro, porque a gente não vai ter o conhecimento necessário. Esse conhecimento de bagagem espiritual, esse conhecimento de amor, de sentimento, de despertar de um novo ser. Que nós possamos aproveitar, né, essas comemorações, esse clima que está sendo feito agora, nesse mês de dezembro, onde a gente vai comemorar o aniversário do Cristo, mas que a gente perceba que o Natal é muito mais do que uma casa repleta de pessoas, do que uma árvore montada com muitos enfeites, do que presentes sendo distribuídos. Porque o espírito verdadeiro do Natal, o espírito verdadeiro do nascimento de Jesus, ele precisa estar dentro de nós, ele precisa estar interiorizado, e que a gente aproveite sim todos esses momentos que a vida nos oferta, com todas essas comemorações, mas que a gente perceba qual o real sentido do nascimento do Cristo, porque o Cristo precisa nascer dentro de cada um de nós.
O Cristo precisa nascer como exemplo a ser seguido. O Cristo precisa nascer nos colocando no lugar dele quando algo nos acontecer e pensar o que Jesus faria se fosse eu. O que Jesus faria se estivesse aqui nesse momento? O que ele faria no meu lugar? Esse é o verdadeiro espírito do Natal. Esse é o verdadeiro espírito desse nascimento constante, desse renascimento de Jesus a cada ano. E que isso possa se tornar um renascimento dentro de nós a cada dia, que nós possamos renascer na esperança e na fé. Uma fé num porvir, num algo que nos aguarda muito melhor, mas que depende de cada um de nós. Que a gente consiga lutar contra as nossas mazelas, inspirados no exemplo do Cristo, que a gente consiga falar de amor verdadeiramente, não mais um amor vulgar, não mais um amor condicionado, um amor com uma troca, mas um amor puro e simples, doador. Porque o amor, quando é amor, ele não doa dor, ele doa amor, ele doa compaixão, ele doa caridade, e a gente precisa urgentemente despertar em nós a empatia. Olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro estivesse nos fazendo. Despertar dentro de nós a nova era, um novo exemplo, um novo momento. Passamos por dias tão difíceis e a gente precisa aprender o que esses dias tinham para nos trazer, ou ainda têm para nos trazer. Falamos tanto da falta dos abraços, dos consolos, do conforto, de não poder estarmos, né, quando a gente fala de casa espírita, de não poder estar frequentando a casa espírita, que é aquilo que nos dá um acalanto, algo que nos conforta, que nos deixa mais leve, e a gente não tem conseguido fazer, agora que esse ano a gente voltou, né, de uma forma ainda que a gente vê o quanto existe um esvaziamento nas casas espíritas, do quanto as pessoas ainda estão temendo por tudo que está acontecendo. E o que a gente precisa aprender, o que a gente aprendeu com tudo isso. Então, que a gente aprenda que a gente precisa, sim, nos precaver, nos preservar de todas as questões que estão no mundo afora, mas que a gente precisa enfrentar os nossos medos, lutar as nossas batalhas íntimas, corrigir as nossas limitações para chegar mais longe. E, quem sabe, conseguir um pouco mais rápido, não tão lenta essa evolução que nós almejamos. Porque a gente fala da transição planetária, mas o que estamos fazendo? Porque é o que o Cristo espera de nós. O que estamos fazendo para acompanhar toda essa transição planetária? Toda essa mudança que não só o mundo, mas que o universo tem nos apresentado e que a gente precisa aproveitar. Somos os trabalhadores da última hora. É a oportunidade que nós estamos tendo para dar um salto evolutivo. Nunca tivemos tanta informação na palma das mãos. Mas que tipo de informação eu trago para dentro de mim? Temos acesso a inúmeros conteúdos dentro da nuvem, das redes sociais, e o que eu trago de bom para mim? Do que eu estou me nutrindo? A gente tem possibilidades de ver palestras, de ouvir palestras como essa aqui, que provavelmente vai chegar em outros bairros, em outros estados, quem sabe em outros países, porque a internet rompeu a barreira desse limite físico e a gente chega cada vez mais longe. Então, o que a gente pode trazer de bom de tudo isso? A oportunidade que nós estamos tendo de fazer uma caminhada muito mais em prol dessa evolução do que da estagnação. Por muito tempo nós vivemos. Então, meus irmãos, o convite que fazemos é que a gente possa trazer o Cristo para cada vez mais próximo de nós, que a gente possa trazer o Cristo para uma relação de irmão para irmão. Não daqueles irmãos que a gente vê que se amam, mas que brigam entre si, né? Porque às vezes rola o ciúme, rola todas essas imperfeições ainda espirituais,
porque a vida de irmão é assim, quem tem irmão sabe, mas que a gente possa trazer o Cristo para nós como aquele irmão que nos aconselha, que nos orienta, que quer o nosso bem, não que os nossos irmãos não queiram, mas porque ele tem uma ótica, ele tem uma visão de mundo, uma visão da pátria espiritual, da espiritualidade muito maior do que cada um de nós. Então, que a gente consiga trazer ele para perto de nós, para dentro de nós e vivencie essa relação íntima com o Cristo. Que a gente possa criar essa intimidade, fazendo com que nós consigamos seguir o caminho através da verdade e da vida que ele nos deixou de legado, das experiências que ele passou para nós, das histórias que foram contadas, das parábolas que foram escritas, de todas as cartas que aqueles apóstolos que estiveram junto deles tiraram seu tempo para deixar registrado, para que a gente pudesse entender que só ele é capaz de mudar cada um de nós com o exemplo, mas só nós conseguiremos fazer com que essa mudança aconteça. A responsabilidade é nossa. O desejo de mudança deve partir de nós. A vontade de mudar deve fazer com que nós nos mexamos, consigamos sair da nossa zona de conforto. E para isso precisamos ter atitude das mudanças, precisamos ter atitude para colocar em prática tudo aquilo que nós hoje já temos de conhecimento. Não só da asa intelectual, mas da asa moral, daquilo que a gente consegue aprender, daquilo que a gente está aprendendo. Agora a gente precisa colocar para fora, porque quanto mais a gente nutre de conhecimento, mais experiência a gente precisa viver para que esse conhecimento seja colocado em prática. E é por isso, meus irmãos, que a gente, quando pergunta, né, como tem uma pergunta, o que o Cristo espera de nós, o que ele anseia para que nós consigamos fazer, é exatamente isso. É trabalhar numa reforma íntima, é trabalhar vencendo as nossas limitações, as nossas mazelas, os nossos erros, é fazer com que a gente lute contra o orgulho, contra a vaidade, o egoísmo, que a gente seja mais humilde, sejamos mais amorosos, e consigamos caminhar cada vez mais perto de Jesus, porque Ele está aqui. E o que Ele espera de nós não é nada mais nem nada menos daquilo que Ele fez. E aquilo que Ele fez não se limita à última existência dele relatada, que foi nessa encarnação como Jesus, mas essa caminhada espiritual que Ele percorreu até chegar aonde Ele se encontra. E que nós somos capazes. Ele diz que nós podemos, nós faremos. Ele deixa essa responsabilidade nas nossas mãos. E para isso ele fala que a gente precisa de uma palavrinha simples de 4 letras. Amor. Então que a gente coloque amor em tudo aquilo que a gente faz. Que a gente faça germinar esse amor, essa semente de amor plantada em nossos corações. Para que a gente consiga seguir em frente. Para que a gente consiga alcançar a felicidade prometida. Para que a gente consiga responder a pergunta quando nos perguntarem sobre o que espera de nós aquele amigo, mestre, irmão, aquele que está conosco sempre, em todas as horas, em todos os momentos. Ele só espera que amemos-nos uns aos outros, que amemos a nós mesmos e que amemos a Deus acima de tudo. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Muita paz. Obrigado, Marcos, pela excelente explanação. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e que possamos levar para os nossos lares todas essas reflexões e amar, né? Fechar com essas 4 letrinhas tão importantes na nossa vida que Jesus deixou desse legado, né? O amor. E esse amor possamos espargir para todos chegarem até nós. Sermos um consolo, um abraço, porque a caridade não é só aquela material, a caridade moral, a caridade de ouvir o irmão, de ter aquela paciência, aquele irmão que fala, e você já
um dia tão corrido, mas às vezes aquele irmão não tem um tempinho em casa para ninguém escutar. Então, que possamos mudar, né? Termos novos hábitos, melhorar os nossos vícios, para que no ano vindouro Jesus possa esperar um homem novo dentro desse homem velho que habita em cada um de nós. Então, a gente passando aqui para lembrar. Pode falar. Não, falei que só a verdade que você está falando perfeitamente. Essa semana, inclusive, eu estava conversando exatamente sobre isso, né? Que às vezes as pessoas nos procuram e você acaba sendo o referência, né? Porque elas procuram às vezes a gente para desabafar e a gente não entende, né? Mas às vezes as pessoas estão tão sozinhas, estão tão carentes que elas às vezes precisam só um ouvido, né? Para que perceba o que ela não precisa nem repetir, nem falar nada, mas só você dar o seu ombro, seu ouvido, o seu colo, as pessoas já vão se sentir satisfeitas por entenderem e perceberem que existem para alguém. Eu acho que são coisas simples que a gente pode fazer e no final das contas a gente às vezes passa tão despercebido, né? Mas que é uma oportunidade que o Cristo está nos dando para que a gente responda a pergunta, né? Que Ele quer de nós. Isso mesmo, isso mesmo. E às vezes é um minutinho, perdi. Mas sabe lá o que a gente foi poupado, né? De algum aborrecimento lá na frente, desses 2 minutinhos que a gente acha que perdeu, né? Com esse irmão. E então possamos ser mais ouvintes, mais caridosos, para poder melhorar um pouco mais as nossas atitudes perante o nosso próximo. Amemos uns aos outros. Então, a gente vai postar aqui o cartazinho, né, do musical de Natal, que é o Natal com Jesus, da TV Serge, no próximo dia 16 de dezembro, às 19 horas, tá? Vai ser lá no canal da TV Serge, do YouTube mesmo, tá bom? Então, a gente conta com a participação de todos vocês, para que esse nosso Natal, né, seja, assim, mais animado, já preparando para o Natal com Jesus, ouvindo belas músicas. Marcos, você pode fazer a nossa prece final, por favor? Claro, faço sim. Amigo e mestre Jesus, mais uma vez, te agradecemos a oportunidade, termos esse momento de estudo, de podermos receber reflexões das tuas palavras, das tuas verdades, e que possamos, mestre querido, levar para os nossos lares todo esse conhecimento que buscamos através dessa doutrina que nos consola, nos conforta e que nos faz tentar sermos melhores a cada dia. Não melhor do que ninguém, mestre, mas melhor do que nós fomos ontem. Que se cada dia nós conseguirmos melhorar um pouquinho daquilo que fomos ontem, com certeza conseguiremos alcançar aquilo que tu espera de nós. Que tu possa nos cobrir com teu manto de amor, de luz e de paz. E que possamos sermos instrumentos teus na distribuição dessa caridade, que é esse amor em ação que tu nos deixaste de legado. Ser conosco, mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, uma boa noite a todos, um Feliz Natal e um ano novo de muita paz, muita luz, saúde para todas as famílias. Muito obrigada. A gente retorna em fevereiro. Primeiro sábado de fevereiro, a gente retorna com as nossas atividades aqui do 14º C. Uma boa noite a todos.